Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre liderança, né? Sobre as qualidades, principais qualidades de um líder. Boa. Né? E a gente sabe do desafio que é conduzir uma empresa, conduzir um negócio, né? E levá-la a atingir resultados, né? E a liderança é fundamental para isso. E já para começar esse bate-papo aqui, né? A gente vai estar falando sobre liderança. Eu queria saber de você, Pedro. O que você considera as principais características de um bom líder? Cara, olha só. Eu sei que a gente no nosso podcast, a gente não tem muito costume de entrar nesse lugar religioso, tá bom? Ok. Mas eu quero começar esse podcast, então, falando de liderança com um versículo. Ok. Tem liberdade para isso? Você suporta aí? Você que é ateu, aí você trata como um livro histórico, né? Ok. Você que não crê, né? Você trata como um livro histórico. Agora, você que tem ainda, né, a Bíblia como sua regra de fé e prática, eu acho que isso pode cooperar já com essa dinâmica do podcast. Então vamos lá. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Para mim aqui está a base da liderança. Legal. Tá? A segunda parte desse versículo, né? A parte B do versículo, né? Agora ensine a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Então, para mim, a chave da liderança ela está em você encontrar pessoas de confiança que sejam capazes de formar outras pessoas a partir daqueles ensinamentos, a partir daquela cultura que foi ensinada para eles, tá? Então, eu tenho como uma busca, um fundamento, né? Duas características que eu procuro em pessoas, né? Ambição e lealdade. Essas características foram características que eu aprendi com um dos meus mentores e eu tomei para mim para a busca de pessoas que trabalham com a gente no nosso negócio. Então, dentro do nosso negócio, a gente está o tempo todo procurando pessoas que têm essas duas características, ambição e lealdade. A partir do momento que você identifica isso, né? E como que você identifica a ambição? Né? Ambição é vontade de crescer, ambição é fome, ambição é desejo de vencer, é querer se desenvolver, querer avançar. E lealdade você só consegue descobrir andando junto. Sim. Né? Não tem como você, eu sou leal, né? A maioria das pessoas vai dizer que é, né? Só que a lealdade, na verdade, ela é provada ao longo do tempo. Então, quando eu encontro em alguém essas características, essas pessoas são pessoas que me interessam, né? Passam a me interessar para que eu possa investir para que elas possam se tornar líderes. E aí entra o aspecto, né? De se tornar líder é o quê? É se tornar alguém capaz de ensinar outros, capaz de influenciar outros, né? E aí a influência na nossa visão e naquilo que a gente vive aqui dentro da mentalidade empreendedora, ela está totalmente relacionada com a vida da pessoa, com o exemplo dela, né? Que para mim é a característica primordial aí de um líder é ser exemplo. Legal, muito bom você falar desse aspecto, que eu queria entender um pouco mais a tua visão, né, no âmbito profissional, tá? Então, entendendo que as pessoas que seguem e acompanham a gente são profissionais liberais, né, empresários digitais, infoprodutores, que estão nesse desafio dessa escala, no desafio de ir para um próximo nível de resultado. E aí, muitas das vezes, alguns têm equipe, outras têm alguns prestadores de serviço, né? Em sua grande maioria, todos têm cliente. Eu queria entender a tua visão sobre o papel desse profissional juntamente a essas pessoas que estão em volta dele. Tanto um funcionário, né? Tanto um prestador de serviço, tanto um cliente. Você acredita que o papel desse profissional como líder acaba influenciando todas essas pessoas que estão em volta? Com certeza, com certeza.
assim, tem uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Que é: eu acredito que o mundo precisa de mais líderes felizes e em paz. Uhum. Então, de forma prática, eu acredito que a gente fala com líderes. Eu acredito que um bom profissional na sua área, ele não é completo se ele não for um líder. Ele não vai ser o melhor profissional da área dele se ele não for um líder. Por quê? Porque naturalmente você vai encontrar características de alguém que lidera em vários âmbitos, desde o cara que lidera a sua própria carreira. Ele cresce por quê? Cresce porque lidera a sua carreira. E depois ele passa a liderar pessoas. Que pode ser dentro do âmbito do próprio negócio dele, né? Nenhum negócio cresce sem liderança. A liderança é a chave do crescimento de qualquer negócio. Uhum. Né? Se a pessoa não for hábil em liderar outras pessoas em direção a um objetivo, né? Se ela não for capaz de fazer isso, ela vai estar fadada a ser um bom profissional. Como a gente foi durante muito tempo. Sim. Né? Nós éramos excelentes profissionais, só que durante bastante tempo a gente não estava aberto ou não tinha tanta clareza, apesar de ter um desejo, mas não tinha tanta clareza de que era fundamental ensinar outras pessoas as nossas principais habilidades, por exemplo. Porque a gente estava confortável onde? No espaço de ser um melhor profissional da nossa área, né? Dentro daquele tópico que a gente domina, né? No caso de vendas online, toda essa estrutura, né? Uhum. Então, essa perspectiva, ela é uma perspectiva importante para quem pensa em crescer. Muito bom você ter falado e até trazido esse exemplo, né, dentro da nossa evolução. Mas o que você pode trazer para essa pessoa que ela tem esse desejo, mas ela não sabe, cara? Ela é como se fosse a gente alguns anos atrás. Ela tem esse apetite de crescimento, ela quer trazer uma vida melhor para ela e para a família, ela quer trazer transformação para a sociedade a partir do seu conhecimento, a partir da sua paixão, mas ela não consegue identificar, ela não consegue ver algo palpável, um caminho palpável em relação a esse crescimento. Eu queria que você pudesse trazer algo bem direto, talvez, bem pontual, sobre o que essa pessoa precisa se desenvolver. Cara, a primeira coisa que essa pessoa precisa, na minha visão, é se abrir para contratar pessoas. Uhum. Porque tem muita gente que não quer contratar pessoas. Ela quer que as coisas aconteçam independente de pessoas. E não existe isso, cara. Não existe um negócio que cresce sem gente. Ser um bom gestor de pessoas é talvez uma das principais características de um bom empreendedor, um bom empresário. Legal. Porque você não constrói um negócio expressivo, poderoso, sem dominar isso. Até dá. Mas você precisa ter alguém que domina. Sim. Até dá. Você pode ser o artista. Entende? Uhum. Assim, tipo... cara, você pode ser... imagina assim, imagina a carreira de um artista. Literalmente um artista, um músico e tal. Cara, o cara, ele não... Ele faz a arte dele. Ele tem um talento, ele tem uma expressão, ele consegue fazer aquela expressão alcançar pessoas. Só que ele vai precisar de quê? Para poder ser um exímio artista. De um empresário do lado dele. Que vai gerir a carreira dele, que vai ajudar a fechar os contratos de shows, de patrocínios e tudo mais, entendeu? Uhum. Então a pessoa pode até não dominar. Falar, cara, eu não domino gestão de pessoas, mas ele vai precisar de alguém do lado dele que domine essa gestão de pessoas e esse processo para crescer. Senão, o caminho é que ele tenha sempre, ele esteja sempre um passo atrás do que ele poderia estar, se estivesse aberto para isso. Então, o primeiro passo, na minha visão, de alguém que é um profissional liberal e que quer crescer, primeiro é se abrir para isso, se abrir para contratar pessoas, para trazer pessoas para o projeto dele.
E valorizar essas pessoas, né? Existem, e é curioso, dentro do mercado digital, tem alguns tipos, né? As pessoas buscam muito parceria, né? Todo dia eu recebo direct. Uhum. Cara, Pedro, faz uma parceria comigo, parceria. E normalmente essas parcerias, elas são parcerias que só vão dar certo se der errado, sabe? Uhum. Aquela parceria que só dá certo quando dá errado. Qual que é normalmente a parceria que só dá certo quando o projeto dá errado, né? Que é assim, é uma parceria onde você dá metade do seu negócio para uma pessoa X, que, sei lá, você acha que ela vai te ajudar. E aí, se o projeto fizer, sei lá, 1 milhão, aí você vai pagar 500 mil para ela e vai ficar com 500 mil, né? Óbvio, fora imposto, né? Falando aqui em termos genéricos, mais abertos. Aí aqueles 500 mil que você pagou para aquela pessoa ficou caro. Pô, meu irmão, tá pagando essa grana toda só pra ele fazer XYZ, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Corta a parceria. Por quê? Porque eu sou o detentor do conhecimento, eu sou o cara, eu sou o artista, eu sou o cara que arrebenta aqui. E aquela pessoa ali, ela é o cara do bastidor, ela tá fazendo a ferramenta, ela tá fazendo a parte operacional, marketing, a venda e tal, entendeu? Uhum. E aí fica chateado. E aí dá errado. Então, se der certo, deu errado. Sim. E quando que essa parceria dá certo? Quando o projeto dá errado. Por quê? Pô, fizemos um projeto lá, pô, deu 10 mil. 5 para cada um. Pô, nem pagou direito o mês, não pagou nada. Não pagou nada, o mês de trabalho. Então, vamos continuar pra gente poder ir avançando, vai melhorar e tal. E aí muita gente fica fadado ao insucesso ou perpetuando o seu insucesso no mercado digital porque não trata aquele projeto que ela diz que é o projeto da vida dela, que é um projeto multimilionário, que é não sei o quê, como se realmente fosse, entendeu? Sim. Porque se realmente é um projeto... Pô, eu tenho um projeto que é multimilionário. É mesmo? Pô, é mesmo multimilionário? É. Então tá bom, cara. O que você tá investindo nele? O que você já investiu? Já investiu o teu carro nesse projeto? Já investiu... Pô, já pegou as tuas economias e botou nesse projeto para funcionar? Né? O cara vem, pô, quero que você seja meu sócio. Bote grana comigo. Cara, você já botou a tua grana na parada? Ah, não. Pô, então por que tu quer a minha? Entende? Não acredita tanto assim, Porra, né? não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. Então, a pessoa não lidera nem a própria vida, não lidera nem o próprio projeto e quer botar outros no meio dessa furada, meio que vendendo como se fosse o uau, entendeu? Pô, não, cara. Paga. Paga. É mais barato. É mais barato pagar. Cara, eu quero um projeto formatado, estruturado, desenhado, pô, por um profissional. Paga, pô. Paga a mentoria. Paga o programa online, entendeu? Que vai te ajudar no processo. Paga a consultoria. Paga. É muito mais barato. Por quê? Porque, cara, uma consultoria que o cara paga lá seus 20 pau por mês pra gente, eles fazem o quê? Múltiplos milhões. Se fosse pagar percentual, a gente, porra, tá arrebentando. Tanto Sim. que alguns a gente tem. Uhum. Né? Alguns a gente tem. Agora, depois que fez o quê? Depois que a gente comeu 1 quilo de sal junto. Depois que a gente já viu que a pessoa valorizou o nosso trabalho. Né? Esse é o ponto. Porque é muito ruim uma situação onde a pessoa quer, tipo... ela, na verdade, ela tá querendo se dar bem sobre a habilidade de alguém. E não tá valorizando o trabalho daquela outra pessoa. E aí, vai lá e não quer pagar. Entendeu? Uhum. Errado. E com equipe faz a mesma coisa. Ao invés do cara chegar e ser honesto e falar, cara, eu tenho esse aqui, esse é o meu orçamento. O cara às vezes quer o mais barato. O mais barato. Pô, aí vai se enrolar, cara. O mais barato, normalmente, não é o melhor, cara. Desculpa. Normalmente não, sem sombra de dúvida não é o melhor. Porque às vezes tem cara bom, mas que não sabe cobrar. Entendeu? Uhum. Tem esse cara. Entendeu? Então por isso que normalmente não é o melhor, sabe? Tipo, às vezes tem aquele cara que não tem confiança, é bom pra caramba, mas ele não tem confiança ainda, entendeu? De cobrar pelo serviço dele. Então o cara até consegue. Às vezes ele consegue pegar um cara em ascensão
Ele consegue comprar barato. Ele consegue pagar barato. Entendeu? E depois ele surfa. Né? Só que, quando essa pessoa perceber o valor dela, se você não acompanhar, cara, ele vai voar. Ele vai embora. E vai deixar você. Então, a chave está em quê? Em você valorizar as pessoas que estão com você. Sim. E não querer pagar o mais barato. Então, cara, estabelece. Cara, eu tenho isso aqui de orçamento para esse projeto. Ó, é isso aqui, eu vou investir tanto em tráfego, eu vou investir tanto em um profissional, um analista de marketing, um estrategista e tal. E ele pode. Beleza. Ele pode, às vezes, fazer o quê? Nesse pacote todo que ele teria que investir, ele pode economizar. Como que normalmente as pessoas economizam? De uma forma inteligente. Por exemplo, comprando mentoria. A mentoria é uma chave. Porque mentoria é compra de know-how. Sim. Então, cara, ele não tem condições. Ele não vai ter condições de ter eu e você trabalhando no projeto dele, por exemplo. Não vai ter. Pelo menos por enquanto. Mas ele tem condições de quê? De investir na mentoria para ter o nosso cérebro trabalhando e funcionando como estrategista para ele durante aquele espaço de tempo, durante aquele programa. E a partir dali, ele dá saltos de performance que podem fazer ele depois querer caminhar com a gente num nível mais profundo, ou não. Ou seguir a vida dele e colher os resultados e os frutos dele, sabe? Então, uma chave para pessoas inteligentes nesse processo e que lideram suas próprias carreiras e vidas é o quê? Compra de know-how, compra de tempo. E aí eu tô citando a gente porque a gente tem programas de mentoria, tem vários outros caras bons que entenderam esse jogo, que percebem isso e que escolhem transferir o know-how deles a partir de um valor específico que é estabelecido lá. E aí o cara compra aquilo ali. Então é uma possibilidade prática, direta, para que isso possa acontecer, de modo que essa pessoa consiga dar os passos necessários para que ela alcance um determinado resultado e um patamar, para que ela possa fazer voos mais altos depois. Muito bom. Você falou de um ponto muito importante também, que eu queria ouvir de você, que é a dinâmica de tomar decisões difíceis, né? Então, o empreendedor, ele passa a sua jornada e, de certa forma, tomando esse tipo de decisão, né? Que muitas das vezes, né, tá ligado a um não conhecimento, a algo desconhecido que faz com que aquilo se torne, né, dentro da cabeça dela ou dele, por exemplo, um bicho de 7 cabeças. E muitas das vezes a gente vê, de fato, profissionais dentro dessa situação. Cara, eu preciso tomar uma decisão difícil, né? No caso, por exemplo, às vezes até uma contratação de um profissional para essa pessoa é uma decisão muito difícil, que faz com que ela fique, muitas das vezes, quando ela não toma a decisão, né, ou quando ela toma a decisão, às vezes, negativa para aquilo, faz com que ela dificulte o avanço, o crescimento dela. Eu queria saber de você, o que você pode trazer de informação para esse empreendedor nesses momentos. Cara, eu preciso tomar decisões difíceis, eu preciso levar a minha empresa para um próximo nível, eu quero, estou disposto a ter esse crescimento, né, em todas as áreas dentro do projeto, mas eu me deparo em algumas decisões difíceis que faz com que eu me trave ou eu recue, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. Cara, tem algumas... tem uma regra que eu acho legal de você pensar assim. Você contrata aquilo que vai te fazer crescer. Depois, e tem coisas que você cresce para contratar. Então tem coisas que você contrata para crescer e outras que você cresce para contratar. Você tem que saber para onde você está indo. Uhum. Um erro grave é você se encher de estrutura, de custos que não te levam para o crescimento, te geram só peso para funcionar, para daí então você dar o passo. E o que eu quero dizer com isso? É assim, ó. Vou dar posições aqui, tá? Por exemplo, suporte ao aluno, cliente e tal. Você precisa ter cliente primeiro. Se não tiver cliente, por que você vai contratar suporte? Você não precisa contratar suporte sem ter o cliente. Uhum. Pegou? Edição de vídeo. Designer. Social media. Tudo que não vai te gerar diretamente
um retorno imediato, você precisa ter caixa para poder contratar. E aí você vai contratar como um próximo passo. Pode ser curto, pode ser rápido, mas é um próximo passo. Então, antes de você, vou investir numa estrutura de gravação, multimídia, um monte de equipamento, você pode canalizar esse recurso numa outra direção. Primeiro, que te gere mais recurso. E depois, estrutura. Escritório físico, tal, não sei o que, bonito, pra lá, pra cá, não sei o que, porque isso dá presença. Cara, depois. Tudo isso é depois. Então, o que você cresce para contratar? Essas coisas. Estrutura física, equipamentos, parafernálias, detalhes, né? Estátuas. Tá ligado? Uhum. Tipo, cara, é depois. Isso é depois. O que você contrata para crescer? Prioritariamente, marketing e vendas. Marketing e vendas. É isso. É o que você contrata para crescer. Um cara que seja bom de estratégia de marketing para poder te ajudar na formatação desse processo de marketing atrelado a vendas. Marketing e vendas. É isso. Então você contrata marketing e vendas, cresce. Aí você contrata as outras coisas. Essa é a chave. Legal. Entendeu? Então, muita gente fica girando, né? Gira, rodando em círculos. Por quê? Porque não sabe disso, porque não tem clareza disso. E aí, você fica o quê? Fragilizado na sua liderança. Por que você fica fragilizado? Porque você muitas vezes quer delegar aquilo que é o principal do teu negócio, que é o cerne do seu negócio. E dentro de um negócio digital, marketing e vendas é cerne. Coração e pulmão. Marketing e vendas. Coração e pulmão. Talvez coração e cérebro. Coração, Sim. cérebro, pulmão. Entendeu? Porque, cara, já era. Tipo, a estratégia de marketing é cérebro. Tem que ter. Não adianta. Sem estratégia você vai se enrolar. É o cérebro, cara. É o que vai dar o norte, é o que vai fazer o seu negócio visualizar as possibilidades, te dar, entender teu público, entender teu cliente. É fundamental, entender o seu cliente. Será que o teu produto está adequado para o teu cliente? Será que a tua oferta está alinhada com os desejos do teu cliente? Cara, isso é marketing de vendas. Estratégia. Vendas ali na ponta. Alguém vendendo para você além dos vídeos, além dos e-mails, além das coisas que o marketing faz para potencializar vendas. Um vendedor. Cara, você tem que ter um vendedor. Pleno 2023, datando esse podcast aqui. Sim. Você pode estar vendo isso em 2050. Cara, tem que ter um vendedor, cara. Não dá mais. Já era. Acabou o momento em que só o vídeo fazia a função. Não faz. Não é suficiente. Só o vídeo não é suficiente mais. Muito bom, cara. Muito bom. E pra gente estar finalizando, né, esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma direção, né, sabendo que esse cara, ele sabe que ele precisa desenvolver ainda mais a liderança e ele tem esse desejo, esse apetite de crescimento. Eu queria que você deixasse um conselho, uma direção. Eu vou dar um conselho que eu dei hoje para um dos líderes aqui, numa conversa que eu estava tendo 1-a-1 antes desse nosso podcast aqui. Eu estava tendo uma conversa com um dos nossos líderes e ele me perguntou sobre um material que seria legal para desenvolver liderança. E eu vou sugerir para você um livro chamado O Monge e o Executivo. Talvez você já tenha lido, talvez não. Se você não leu, compra esse livro, O Monge e o Executivo. Pedi para deixar o linkzinho da Amazon aqui dele. Tá bom. No podcast. Cara, compra esse livro. É um livro muito bom. Fala sobre o aspecto da liderança servidora. Diferença de poder e autoridade. É muito legal. Muito legal. Vale muito a pena você ler e entender aí os princípios desse livro. Tem também um livro azul que é mais conceitual, mostrando os princípios do monge executivo. Mas o monge executivo é mais legal, é mais gostoso de ler. O outro é um pouquinho mais pesado, apesar de ser fininho também.
Vale a pena os dois, se você tiver paciência e vontade mesmo de desenvolver sua liderança. Mas começa pelo Monge Executivo, vai valer a pena. Tá bom? Se você já leu, releia. Tá? Você vai relembrar alguns conceitos importantes. Muito bom, muito bom. Ó, para você, né, que tá aqui até agora, você precisa fazer uma coisa, tá? Se você estiver escutando a gente pelo celular, né, ou nos agregadores aí, você tira um print. Se você estiver assistindo pelo computador, pega o celular, tira uma foto e marca a gente nas redes sociais, né? @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, com a hashtag liderança, que a gente vai saber que você veio especificamente desse episódio, desse podcast, tá? E também não se esqueça, né, de seguir a gente nos agregadores, né, no Apple Podcast, Spotify, Deezer e qualquer outro. Também seguir a gente, né, se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa seu joinha para que esse episódio chegue a mais pessoas, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu!